Fabiana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir até aqui na redação da revista Qualé. Estamos muito felizes. E primeiro, a gente queria saber como é que foi a sua trajetória no esporte, claro, de forma resumida, porque você já passou por muitas coisas, né? E também sobre como foi representar o Brasil no salto com vara em todos esses anos. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, na Qualé, contar um pouquinho aqui, né, da minha trajetória, que realmente foi muito longa, foram 19 anos no atletismo. Mas eu não comecei no atletismo, não. Eu comecei na ginástica artística com 7 anos e por incentivo dos meus pais. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Os pais incentivarem a atividade física, os filhos a estarem fazendo esporte, a estar se mexendo, porque é saudável e é gostoso. Então eu comecei fazendo ginástica e gostei, assim, logo no início, porque era uma coisa legal, desafiadora. E aí eu fui evoluindo na ginástica. E conforme fui evoluindo, fui conhecendo mais do esporte, não só da ginástica, de outros esportes, das competições. E comecei a criar aqueles sonhos, né? Falei, nossa, onde eu posso chegar na ginástica? O que eu quero, né, dentro do esporte? Ou o que eu quero para minha vida? E o meu grande sonho era chegar nos Jogos Olímpicos. E eu era muito alta para fazer ginástica. E quando é muito alta, acaba tendo dificuldades, né, dos aparelhos para fazer os exercícios. Mas eu tinha esse sonho de chegar numa Olimpíada. Eu falei, bom, na ginástica não vai dar, quero ir para um outro esporte. E aí meu pai viu um anúncio no jornal que estavam montando uma escolinha de atletismo lá em Campinas, eu sou de lá. E falou, vai lá fazer o teste, né? Já pensou você correndo na Olimpíada, nos 100 metros? E um dos técnicos que estavam lá selecionando os atletas foi conversar comigo, eu falei que fazia ginástica. E ele falou, então você vai para o salto com vara, porque você já tem noção de ficar de ponta cabeça, tem força nos braços, que era uma coisa difícil para as mulheres, né, ter força nos braços. E era uma prova que estava só começando para as mulheres. O salto com vara masculino tem desde a primeira Olimpíada. Tem relatos de mulheres fazendo salto com vara desde 1920, mas não entrava nas principais competições. Só em 2000 que foi ter salto com vara feminino, a primeira vez. Então, se for pensar, é um esporte recente, né? Foi junto com a maratona, o salto triplo, todas essas provas demoraram para entrar, o feminino, né? Para entrar na Olimpíada e Mundial. Então, foi uma forma também que eu vi de crescer dentro de um esporte novo para mim e, ao mesmo tempo, crescer junto com uma prova, né? Então, eu falo assim que eu tive sorte, acho que de começar num bom período. Então, qualquer resultado que eu, assim, com 1 ano de treino, eu consigo fazer a marca mínima para ir para o Mundial Sub-20, que era juvenil. E eu falei, bom, acho que eu levo jeito para isso, né? Em 1 ano de treino, você cresceu muito, então. Foi, né? Eu melhorei bastante. E, ao mesmo tempo, essa marca não era tão alta, porque eles também não sabiam muito o nível, né, das meninas ali para competir. Quando eu entrei no atletismo, o meu grande sonho era ter uma medalha de sul-americano. Era meu primeiro passo, vamos colocar assim. Meu primeiro degrau era chegar num pódio de sul-americano. Só que aí as coisas foram crescendo, evoluindo e até chegar a ser campeã mundial. Que incrível! E realizar meu sonho, né? Quantas horas por dia você treinava o salto com vara, Fabi? Então, eu treinava de 5 a 6 horas por dia, dividido em 2 períodos, mas eu saltava só 2 vezes na semana. O resto era parte técnica, parte física, né? Isso. E a gente dividia o salto em fases. Então, tinha dia que eu treinava só corrida com vara. Tinha dia que eu subia numa barra e ficava fazendo a reversão, né? Ficando de ponta cabeça. E hoje você tem quanto de altura? Fiquei curiosa. Eu não sou tão alta, assim, mas é uma altura boa. 1,72. E a vara tem quanto? A que eu saltava 4,60 metros. Olha, 4,60 metros, gente. Isso é 1 quilômetro além de mim. Não é tão difícil, não é? Gente, como é a sensação, Fabi, de dar aquele estouro de corrida e de repente voar 4 metros? O que você sente lá em cima? Quando o salto é bom, é uma sensação boa, né? Quando você erra ali a decolagem, aí é complicado. Mas a minha melhor marca foi 4,87, que eu saltei, que é recorde sul-americano. E, assim, é uma sensação realmente de voar. Quando sai aquele salto, às vezes quando o atleta decola do chão, né, ele sai do chão, já dá para sentir que vai ser um bom salto. Então a vara enverga direitinho, eu consiga me colocar na posição certa para que a vara me espirrasse lá para cima e eu conseguisse passar a barra. Então realmente é uma sensação assim de voar, e algumas competições eu caí assim toda arrepiada no colchão da emoção, né, de ter conseguido fazer aquela marca, ter conquistado uma medalha, ou batido um recorde. Então
São sensações, eu já parei de competir, mas são sensações que eu sinto falta hoje. E sobre a Olimpíada, Fabi? Na edição 86 a gente destacou alguns atletas que a gente apostou como super trunfos. Que seriam, né, a Rebeca da ginástica, a Tati no surf, o Guilherme Caribé na natação, o Pio no atletismo, né? Então eu queria saber de você, qual desses novos atletas aí que vão competir agora em 2024, você acredita assim que a estrela vai brilhar? E depois já emenda na sensação de você participar de uma primeira Olimpíada. Queria saber assim, o que você sentiu quando você desceu do avião e foi para a Vila Olímpica e falou, uau, agora eu sou olímpica? O Pio é a nossa grande chance de medalha no atletismo. Ele está muito bem, ele fez 4 provas esse ano e ele ganhou todas as provas que ele fez. Então, realmente, ele vai em busca da medalha de ouro. Ele já teve medalha de bronze na última Olimpíada, então ele vai em busca dessa medalha de ouro. Uma outra pessoa que eu destaco no atletismo é o Caio Bonfim, da marcha atlética. Ele teve medalha de bronze no Mundial do ano passado. E está bem constante nos resultados, fez ótimas competições esse ano, já bateu o recorde brasileiro. Então, é um atleta aí que eu aposto minhas fichas que, quem sabe, não vem 2 medalhinhas aí para atletismo, vai ser uma coisa muito boa. E fora do atletismo, tem algum, assim, que você tá de olho e fala... ou admira, né? Até, ou admira. Assim, você acompanha. Ai, não, minha paixão ainda é a ginástica artística, eu adoro. Eu vejo, assim, acho que a equipe feminina... da ginástica, acho que pode também buscar ali e beliscar uma medalhinha. Acho que a Rebeca é grande favorita ali nos aparelhos, no individual geral. Torceremos. E agora eu quero saber da emoção da sua primeira Olimpíada. Bom, eu participei de 3 Olimpíadas. Minha primeira Olimpíada foi em Pequim, 2008. E quando você sai do avião, assim, já cai no aeroporto, você já entra naquele clima de Olimpíada mesmo, porque já tá cheio de banners, enfeites, os voluntários já te esperando para levar para a vila, para fazer toda a logística. E aí você chega, assim, é uma emoção muito grande. Aí tem toda uma burocracia até você entrar na vila, porque tem que fazer a credencial, aí tem que validar a credencial, aí passa pelo detector de metal para entrar na vila. E aí quando clima você lá entra, dentro da vila? Então, quando você entra, aí você fala, nossa, que maravilha. E Pequim foi muito especial, porque a vila era maravilhosa. Os jardins muito bonitos, floridos, tinha laguinho, tinha ponte. Então, era um lugar, assim, que dá vontade de tirar foto de todos os lados. Parecia do sonho, assim, né? Um cenário do sonho. Sim, aí você começa a entender, né, como que é a vila, toda a logística. Tem ônibus dentro da vila, porque ela é tão grande. É como se fosse um condomínio, né, de apartamentos. Então, os atletas, cada delegação fica num bloco de apartamentos, e aí muitas vezes para chegar no refeitório para comer, ou para ir para a lavanderia, ou ir para pegar o ônibus para ir para os estádios, é longe. Então, para poupar energia, né, poupar as pernas ali para chegar bem nas competições, a gente acaba pegando o ônibus. E o refeitório é gigante, né? Então tem bastante variedades de comida para que o atleta consiga comer e não sair muito da sua rotina, do que está acostumado. Mas também tem as tentações ali, tem um sorvetinho. Ô, Fabi, você participou, então, de 3 Olimpíadas, né? E em uma delas, a sua vara sumiu. Conta pra gente como foi esse sentimento. O que você passou ali? Foi na minha primeira Olimpíada, em 2008. E como eu estava falando, a gente chega e a gente tem que entregar as varas para a organização. E aí eles contam quantas varas tem, tudo deixa anotado, a gente tem um papelzinho para retirar depois que acaba a competição. E eu fiz a qualificação e usei as varas que eu precisava usar, e a gente carrega as varas dentro de um tubo, né? Como a gente leva muitas varas, elas ficam dentro de um tubo para elas ficarem protegidas, porque se bater, ela também pode trincar e na hora que o atleta for saltar, ela pode quebrar. Então, para elas ficarem protegidas. Só que aí, na final, eles resolveram tirar as varas de dentro do tubo e colocar num carrinho que eles tinham feito com vários casulos, para não aparecer logo do fabricante, propaganda. E na hora dessa troca, eu fui descobrir isso depois, né? Lógico. Na hora dessa troca, uma das varas se misturou com a vara das meninas que não tinham classificado para a final. E voltou para o depósito da vila, que é onde a gente tinha que retirar nosso material depois da competição. Então, cheguei na competição, fiz meu aquecimento, fiz meu primeiro salto. Quando eu fui trocar de vara, que seria uma vara um pouquinho seria menos flexível, né, para saltar, para ela me jogar mais alto, porque tinha subido a barra, essa vara não estava lá. Meu Deus. Aí eu falei, nossa, onde tá, né? Comecei Já pensou, gente? Eu falei, aí eu fui e perguntei pra organização, olha, acho que vocês esqueceram uma das minhas varas no depósito do estádio, vai lá procurar. E eles falaram, não, tem que estar tudo aqui, não tem nada lá.
E aí foi aquela confusão, eu comecei a procurar as varas no meio da vara das outras meninas, ver se eles tinham colocado em lugar errado. E aí meu técnico saiu correndo, fui até o depósito do estádio para ver se estava lá e não estava. E lógico, a gente acaba perdendo, assim, acabei perdendo a concentração, porque minha cabeça foi para outro lugar, eu queria meu material, né, para saltar. Lógico. E um material muito específico para cada um, específico. por causa do peso, da altura que salta, da técnica, tudo isso. E eu falei, bom, tenho que voltar para a prova, preciso me adaptar, me concentrar novamente, vou tentar pegar uma outra vara que era de uma altura bem mais alta do que eu tinha que saltar e vou tentar saltar. Só que, infelizmente, acabou não dando certo. Eu acho que faltou concentração em alguns pontos que eu tinha mais dificuldades na hora do salto e acabei não conseguindo passar aquela marca e terminei na 10ª colocação. E foi assim, nossa, um dia assim muito difícil para mim, porque eu entrei muito confiante. Eu tinha ido para essa Olimpíada como a 3ª melhor do mundo. E eu entrei na pista assim com aquela certeza de que eu poderia buscar uma medalha. E eu senti assim que eles me tiraram essa oportunidade de buscar uma medalha. E aí saí de lá super chateada, falei que nunca mais voltaria para a China. Porque eu estava numa Olimpíada, achei que ia ser tudo bem organizado, mas também tem suas falhas, gente, né? Acontece seus erros. Mas aí vocês acham que eu voltei ou não voltei para a China depois? O que vocês acham, Sofia e João? Acho que voltou, hein? Você acha também? Voltei. Voltei, sabe por quê? Porque teve um campeonato mundial na China, em 2015, e eu voltei, assim, eu tento sempre ver o lado bom das coisas ruins que eu passo. Eu falei, bom, já que eu tenho que voltar para a China, eu vou voltar, é um bom estádio para competir, eu posso ir lá e buscar uma medalha. E aí saí de lá com a medalha de prata. Então foi bom ter voltado. Com certeza. Eu participei em 2012 e 2016 também, que foi no Rio, e 2012 foi em Londres. E Londres eu cheguei assim como favorita, né? Porque eu tinha sido campeã mundial em 2011. Só que tava muito vento e o vento ele tava girando. Então, e o salto com vara não é que nem nos 100 metros, né? Que corre todo mundo junto. O vento é igual para todo mundo. No salto com vara não, é um de cada vez. Então, você pode ter a sorte de uma hora pegar um vento a favor, que o vento está te empurrando, você corre um pouco mais veloz. Ou pegar um vento contra, que você corre mais lento, aí você tem que escolher uma outra vara para saltar, mudar um pouquinho a corrida, sair correndo um pouquinho mais para frente. Então, são coisas assim que o atleta vai ter que adaptar. E Na hora. Não dá pra falar, vento, naquele dia você venta desse jeito, e agora você né? para eu poder saltar? Na hora, assim, ó, faltando um segundo pra pular. Ou então vem aqui por trás, me dá uma pequena empurradinha, né? E aí o vento estava girando muito, e aí eu não consegui nem classificar para a final. Então foi assim, foi muito chato, assim, sair de lá super chateada. Mas ao mesmo tempo falei, não vou desistir, tem mais uma Olimpíada aí pela frente, tem a do Brasil, né? O Brasil tá aí, foi minha motivação para continuar treinando, buscando melhores resultados, buscar essa medalha em 2015 que eu falei no Mundial. E aí, em 2016, eu sabia que era meu último ano de competição. Eu me programei para parar depois de 2016, depois da Olimpíada. E eu estava super bem naquele ano. Teve o Troféu Brasil, que é o nosso campeonato nacional. Eu fiz a minha melhor marca lá, saltei 4,87. E era a melhor marca do mundo também, 2 meses antes da Olimpíada. E aí, 1 mês antes, eu tive uma hérnia cervical que me tirou a força dos braços, assim, desse braço. Então, quando eu ficava de ponta cabeça, que eu tinha que fazer força com esse braço para manter a vara envergada, eu não conseguia, meu braço desligava. Então, terminei minha carreira assim participando de 3 Olimpíadas, apesar de não ter conseguido uma medalha ou ter tido vários problemas em Olimpíadas. Eu terminei muito contente a minha carreira, porque eu conquistei muito mais do que eu imaginava. Como eu falei, eu queria participar de uns Jogos Olímpicos, eu queria subir no pódio de um sul-americano. 3, maravilhosa, vários mundiais, e, assim, né? E o mais legal, assim, pra mim, é que eu consegui desenvolver uma prova, né, dentro do Brasil, que era uma prova que não tinha tradição nenhuma. O mundo passou a conhecer o salto com vara brasileiro, não foi só eu que fiz resultado, outros atletas também foram para mundiais, Olimpíadas, tiveram medalha na Olimpíada, como o Thiago Braz, medalha de ouro na Olimpíada do Rio. Nós, Sem brasileiras, dúvida. sentimos muito orgulho da Muito Fabiana, orgulho, né? Muito, e Não ainda é? mais Olha, de as tá crianças ouvindo. estão com os olhinhos brilhando aqui para ver uma atleta de verdade na frente deles. E agora eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta para Fabiana. Quem Vai, tiver, a Sofia, gente ajeita o primeiro. microfone. De todos os campeonatos que você participou, qual que você achou o lugar mais legal? Ai, tem
a gente vai criando, né, um vínculo com os lugares, ou quando tem um bom resultado. Um lugar que eu gostava muito de competir era Zurique, na Suíça. Porque tem uma competição que chama Liga de Diamante. E o atleta vai somando pontos durante o ano. E aí, no final do ano, quem faz mais pontos é o campeão. Aí, quando eu fiz o salto de 4,81, que me deu o título daquela competição, eu lembro de ter caído no colchão, assim, toda arrepiada. E era um lugar, assim, que o estádio fica lotado. E em volta do estádio... Hoje eles reformaram, mas nessa competição tinha umas placas em volta. Então, o público ficava batendo na placa, assim, para incentivar. Como é ter a sensação de estar na história do Brasil, nas Olimpíadas e em campeonatos mundiais de atletismo, e sempre representando o país, dando o seu máximo, né, nas competições, treinando. E como é esse sentimento? Bom, eu fico muito feliz de ter conseguido viajar o mundo, levar o Brasil, né, para outros lugares do mundo, competindo. A medalha de ouro que eu tive em 2011 no Mundial foi a primeira medalha de ouro do Brasil. O Brasil nunca tinha tido uma medalha de ouro em campeonato mundial em pista aberta. E essa minha foi a primeira. E hoje a gente tem do Pio também, né? O Pio também conquistou uma medalha de ouro. Então eu fico assim muito contente, muito gratificada. Tô, assim, de todos que me ajudaram, porque o atleta, ele não se faz sozinho, né? E hoje, Fabi, como é que tá? Você ainda trabalha com esporte? Então, depois de 2016, eu abri o InSport, que é um instituto de saúde. Eu sou formada em fisioterapia, porque eu sabia que a carreira de atleta acabava cedo, né? Eu parei com 35 anos de competir. Então, eu sabia que eu precisava de uma outra profissão depois e, sei lá, podia ser também que eu não desse certo, eu me machucasse no meio do caminho. Então, eu sabia que eu tinha que ter essa profissão. Então, eu sempre me preocupei muito com estudos. Além de treinar, eu sabia que eu tinha que estudar. Eu ia muito bem na escola, eu prestava atenção nas aulas, porque aí eu não tinha muito tempo de estudar em casa. Então, se eu prestasse atenção nas aulas, eu não precisava estudar tanto em casa. Então, eu sempre fui boa aluna e consegui me organizar de uma boa forma para que eu conseguisse conciliar o esporte com a escola e com a faculdade. E passei a trabalhar como fisioterapeuta, mas nessa parte de postura e prevenção e técnica de corrida. Então, eram coisas que eu fazia no meu dia a dia, no meu treino, que fez bem para mim. E eu queria levar isso para as pessoas. E trabalho também com... A Confederação Brasileira de Atletismo tem um projeto que chama Ídolos do Atletismo, que é para continuar, para levar o esporte para as crianças, para manter viva na memória das pessoas as conquistas que o atletismo teve. Então, eu faço palestras, clínicas, aparições em eventos, para que continue vivo mesmo essa ideia. E que as crianças queiram fazer esporte, queiram fazer atletismo. São poucos lugares, infelizmente, que a gente tem no Brasil para estar fazendo atletismo, porque é um espaço muito grande que ocupa uma pista, mas se a gente incentivar, acho que atletismo a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Correr, saltar, as brincadeiras de criança é isso, né? O atletismo. Total. Qual recadinho que você daria pra Fabi criança? Eu falaria, se esforce muito, porque não é fácil ser atleta, mas você é capaz, acredite em você. E aí o esporte... é importante porque prepara para a vida, né? Esses problemas que a gente passa, os desafios, as coisas que a gente tem que resolver dentro do esporte, ir lá ir mal e falar, não, vou enfrentar, ou ter um sonho, ter um objetivo, buscar, tudo isso o esporte traz para a gente. E mesmo assim, se a gente não chegar, as pessoas que fazem esporte não chegar num alto nível, elas serão pessoas diferentes porque elas estiveram envolvidas no esporte e sentiram isso, né? O que é competir, o que é respeitar o colega, o colega de competição, o outro atleta, trabalhar em grupo, por mais que o atletismo é individual, mas eu tinha um grupo que treinava comigo, a gente se ajudava, a gente torcia, existia a competitividade, mas ao mesmo tempo existia o companheirismo, a amizade. E assim, eu sou amiga das meninas que treinavam comigo até hoje, até meninas de fora, assim, que competiam comigo, eu converso com elas até hoje. Fabi, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa redação. Uma honra pra Vamos gente bater palmas pra receber nossa uma atleta. atleta. Ai, que linda! Obrigada, Fabi, mesmo. Foi muito legal, né, gente?